Bom dia a todos! Nossa aula hoje Bom vai dia. ser sobre Grécia Antiga. Eu queria que vocês, por favor, desligassem o microfone. Quando fosse ter dúvida, aí vocês ligavam o microfone e perguntavam, beleza? Para todo mundo? Tranquilo? Nossa aula hoje vai ser sobre a Grécia Antiga. Tá aí, né? Apareceu para todo mundo o slide, Governo do Estado de Pernambuco, Secretaria de Educação. Vamos falar sobre a Grécia Antiga. Primeiro ponto que nós vamos ver na aula de hoje é a localização da Grécia Antiga. A Grécia Antiga ela vai se desenvolver-se na Península Balcânica, que é situada no nordeste do continente europeu, conforme orienta o mapa abaixo. Aí a gente está vendo o mapa do que era a Grécia Antiga, que temos duas Grécias, três Grécias na realidade. A Grécia continental, a Grécia insular e a Grécia microilhas, né, que são as diversas ilhas que a gente tem. As principais cidades gregas desse período são a cidade de Esparta, a cidade de Atenas, a cidade de Rhodes, a cidade de Corinto, a ilha de Creta. São essas as principais cidades. A Grécia Antiga ela era composta por diversas polis e cidades-estado, que a gente vai ver mais na frente, o que seriam essas polis e essas cidades-estado. A cronologia da história grega. Comumente, a gente divide a história grega em 5 períodos, que é o período pré-homérico, que é a ocupação dos 4 povos formadores. Os povos formadores da Grécia Antiga são os povos eólios, dórios, jônios e aqueus. Temos também o período homérico, que é a formação dos gênios, né, a base familiar grega, que vai se destacar pelo poema épico do poeta Homero, que é o poema Ilíada e Odisseia. Não sei se vocês já viram. Que aí, nesse poema Ilíada, é que vem muito da questão do misticismo e da religiosidade grega. Por quê? O Homero, ele era cego e conta a lenda que a própria deusa Atena narra para ele a história de Ilíada. A Ilíada é a guerra de Troia. E a Odisseia é a volta dos gregos para casa depois da guerra de Troia. Vocês já ouviram falar na guerra de Troia? Não, professor. Acho que sim. A guerra de Troia foi o seguinte: existia a mulher mais bonita do mundo antigo, era Helena, a esposa do rei grego Menelau. Um príncipe de Troia, chamado Paris, ele vai se apaixonar por Helena, e aí Helena vai-se embora com ele. Ele rouba a esposa do rei. Rouba não, né? Porque ela foi porque ela quis, que ela se apaixonou por ele também. Então o rei Menelau, ele chama todas as cidades gregas para tentar invadir Troia. Só que Troia, ela tinha uma cidade com a muralha, que até então era a muralha imbatível. A muralha de Troia era enorme e nenhum país, nenhuma cidade-estado nunca tinha conseguido entrar dentro do território troiano. E aí começa uma guerra, esse livro Ilíada contra toda a guerra de Troia. Os personagens têm Aquiles, que é o personagem principal. Tem o rei Menelau, tem Paris, tem Helenas. Tem diversos personagens que fazem parte, né, da mitologia grega. Então, esse livro, a Ilíada, que transformou até em filme, né? Tem o filme Troia, não sei se vocês já assistiram, acompanharam. Tem resumos também sobre ele, bem legal na internet, depois se vocês quiserem dar uma olhada. Oi? Quem se interessa? Essa história não é aquela. Pode falar de novo, por favor? Essa história não é aquele que o povo grego usa um cavalo de madeira Isso. grande. Essa mesmo. E Já assisti. Eu já ouvi falar desse. Já ouvi essa história. Isso mesmo. Aí o povo grego dizem que um deus aparece para os gregos e dá essa ideia. Aí essa ideia de fazer um cavalo, dar de presente a Troia e aí destruir a cidade de Troia, um próprio deus. Aí, né, Atena vai... o interessante daí é o seguinte, que o Homero, ele viveu aproximadamente 700 anos após a Guerra de Troia.
Então, ele não viu nada da Guerra de Troia. E ele era cego. Mas aí conta a mitologia que a própria deusa Atena aparece para ele e como ele era cego, mostra tudo o que aconteceu, os diálogos, os personagens, tudo com a riqueza de detalhes. E aí ele escreve a Ilíada e a Odisseia é a volta dos gregos para casa quando os gregos desafiam Poseidon, o rei dos mares. A gente vai ver na semana que vem um pouquinho mais específico sobre cada um dos deuses. Ah, eu acho que eu sei quem é Poseidon. Ele não é o meio que deus... Ele é o deus dos mares, né? Isso. Poseidon. Percy Jackson, já assistiram Percy Jackson? Fala muito sobre ele. Sim, é muito bom. Não. Tem muito filme que fala sobre Poseidon mesmo. Tem muito filme que fala sobre ele, de Aquaman mesmo. Falava muito sobre Poseidon. Ainda hoje, né, a mitologia grega, de todas as mitologias do mundo antigo, a mitologia egípcia, a mitologia romana, a mitologia mesopotâmica, mas a que é mais forte aqui para a gente, no mundo ocidental, é a mitologia grega. Inclusive, a última estimativa que eu vi, que não só na Grécia, mas no mundo inteiro, aproximadamente 100 milhões de pessoas acreditam e têm os deuses da mitologia grega como os formadores de tudo. Aí tem o terceiro período, que é o período arcaico, que é a formação das polis, das cidades gregas. Tem o período clássico, que é o apogeu da cultura grega, quando os gregos vão lá e desenvolvem toda a sua cultura, todo o seu esplendor, que a gente utiliza até hoje. E tem o período helenístico, que é a decadência da cultura grega e a dominação de Alexandre o Grande, né, dos macedônicos, lá na Grécia Antiga, espalhando toda a cultura grega. Então, a gente tem 5 períodos da cultura grega. Período pré-homérico, período homérico, período arcaico, o clássico e o helenístico. São 5 os períodos. Alguém poderia repetir, por favor? Quais são os 5 períodos? Pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. E pré-homérico. O período pré-homérico é o período da ocupação dos povos, os primeiros povos formadores, que são os povos eólios, dórios, jônios e aqueus, que agora o próximo slide. Que são os 4. Aqui no Brasil, a formação do povo brasileiro é formado por quem? Brancos, europeus, negros, africanos, indígenas. Basicamente são esses 3 povos. Tem outros tantos também, mas a junção dos brancos, negros e índios vai dar o que a gente conhece por povo brasileiro. Concordam? Sim, Sim. Para a formação do povo grego, aí eles têm a formação de 4 povos. Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. São esses 4 povos, a junção desses 4 povos vai dar origem ao povo grego antigo. Os primeiros habitantes da península grega era chamado de pelágios. E aí vem esses povos invadores que vão se misturar. O primeiro povo a invadir a Grécia Antiga é o povo aqueu. Eles vão se fixar no sul da Grécia e vai fundar as seguintes cidades. A cidade de Argos, a cidade de Tirinto, a cidade de Micenas e a cidade de Corinto também, que não está aí, mas Corinto foi uma cidade que foi fundada pelo povo aqueu. Aí depois, o segundo e o terceiro povo, mais ou menos 1600 a.C., que vão se fixar lá no território onde é a Grécia hoje, foram os povos jônios, que vão fundar a cidade de Atenas, e os povos eólios, que vão fundar a cidade de Tebas. E, por fim, 1200 a.C., os dórios vai vencer os aqueus e vão fundar a cidade de Esparta, a cidade dos guerreiros. Os dórios têm uma característica que é o seguinte: ao contrário dos outros povos gregos que eram pacíficos, lutavam só quando necessário, o povo dório... Alguém ligou o microfone, desliga aí, por favor. Letícia, desliga o microfone. Pronto, obrigado. O povo dório era um povo agressivo. Eles vão usar armas de ferro, vão arrasar cidades e vão destruir toda a civilização creto-micênica, que é a primeira grande civilização grega, provocando a dispersão do povo grego para outras regiões,
que é o que dentro da história nós chamamos de diáspora grega, que vocês vão ver isso mais profundamente quando vocês chegarem no primeiro ano do ensino médio. Agora, o que eu vou cobrar de vocês, o que eu quero que vocês saibam é, os formadores da Grécia Antiga, os povos habitantes da Grécia Antiga eram aqueus, jônios, eólios e dórios. Eram 4. Aqueus, jônios, eólios e dórios. Aqueus, jônios, eólios e dórios. Beleza para todo mundo? Sim. Sim. Até agora, alguém está com algum tipo de dúvida? Não. Tá fácil, né? Até agora. A gente viu até agora a história grega, a localização da Grécia Antiga, a gente viu onde ele se localiza. A gente viu como os períodos da história grega e os povos que habitaram a Grécia Antiga. Agora a gente vai ver a formação da Grécia, como se deu o processo de formação da Grécia. A história da Grécia, ela vai se iniciar no século 8 a.C., com a formação dos primeiros povos, primeiros povoadores, que são qual? Quais são os primeiros povos que invadiram lá a Grécia? Alguém? Ninguém? Os troianos? Não. São os 4 povos formadores. Quais são? Aqueus, jônios, eólios e dórios. Isso. Isso. Esses 4 primeiros povos vão dar origem às grandes cidades gregas. Com o desenvolvimento, vai entrar no novo período histórico, que é o período chamado como Antiguidade Clássica, que é lá, nesse período, que os gregos vão possuir a mesma língua, os costumes e as religiões, e a religião. Lembrando a vocês que os gregos eles eram politeístas. O que é uma pessoa politeísta? É a pessoa que só adora um Deus. Não, politeísta. É uma pessoa que adora Vários deuses. Monoteísta que tem um Deus. Adora vários deuses. Isso. São as pessoas que adoram diversas divindades, onde cada cidade, estado grega, ela tinha o seu deus protetor. Que quando a gente for ver a aula da religião grega, a gente vai ver como era que se dava Zeus, Atena, Hades, Hera, todos eles a gente vai falar um pouquinho sobre eles. A formação das polis. Por que se formaram as polis, as cidades? Primeiro ponto, as condições naturais. A Grécia tinha um território muito montanhoso e difícil de atravessar. A rivalidade entre as diferentes cidades, as cidades gregas, uma vivia brigando com a outra. E o isolamento das populações. Não tinha um intercâmbio cultural entre as cidades gregas. Cada uma tinha os seus próprios costumes. A construção de uma polis, né? O que tinha dentro de uma polis. Os 4 principais elementos dentro de uma polis era, primeiro de tudo, era a Acrópole. A Acrópole era a zona alta da cidade, onde ficavam os edifícios religiosos, e a gente vai falar muito sobre as Acrópolis na semana que vem. Tinha a Agora, que era a praça pública, onde ficavam os principais edifícios administrativos, era onde as pessoas se confraternizavam, era onde as pessoas falavam, era como se fossem as praças de hoje em dia. Tinha a zona rural, que eram os campos da cidade, onde os camponeses ficavam lá plantando, e tinha a necrópole, que era o cemitério. Então, toda a cidade grega ela tinha basicamente esses 4 elementos. A zona religiosa, que era chamada de Acrópole, que normalmente era o lugar mais alto da cidade. Por que a Acrópole ficava no local mais alto da cidade? Por um motivo bem simples. Os gregos acreditavam que quanto mais alto, mais próximo a Deus eu vou estar. Então, a montanha mais alta, normalmente eles construíam os templos religiosos. A praça pública, que é chamada de Agora, era onde ficavam os principais eventos, onde as pessoas se confraternizavam, era onde as pessoas moravam e tinham os edifícios. A zona rural, que eram os campos da cidade, e a necrópole, que era o cemitério, que normalmente era um local mais afastado. A colonização grega. A colonização grega. Dentro da colonização grega,
Os gregos, eles vão expandir-se por várias regiões dentro do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. Por que eles vão fazer isso? Primeiro, eles precisavam de novas cidades, eles precisavam ampliar o seu domínio. Já que nunca existiu na Grécia, o país Grécia nunca existiu. Vai falar, a Grécia é uma invenção moderna. O país Grécia ele tem menos de 200 anos. Agora, a história grega tem milênios. Por quê? Porque eram cidades-estado, cidades independentes, nunca houve um governo nesse período antigo aí da Grécia, nunca houve vamos supor, um rei ou um presidente, alguém que comandasse toda a Grécia. Cada cidade tinha o seu rei, cada cidade tinha o seu elemento principal. Eles vão fazer isso, por quê? Eles vão necessitar de terras férteis para a agricultura. Algumas cidades, o solo era muito pedregoso, então não tinha como plantar. Eles ficavam procurando matérias-primas para fazer o artesanato, a sua cultura e tudo, e até a própria alimentação. E eles viviam em busca de produtos para comercializar e de mercados para vender os seus produtos. Ou seja, os gregos precisaram expandir a sua influência, expandir a sua cultura. Aí, dentre os diversos povos gregos, a gente hoje vai focar em dois povos principais, que é a grande disputa da Grécia Antiga, que são espartanos de um lado, e do outro lado estão os atenienses. Primeiro, a gente vai falar de Esparta. Vocês já assistiram o filme Os 300 de Esparta? Não, professor, porque eu assisto muito filme. Não, professor. Não, eu assisto mais desenhos, séries. Eu acho que eu já assisti. Porque esse filme existiu. Então, olha só, Esparta. Esparta era uma cidade... Oi? Qual é o nome do filme, professor? Os 300 de Esparta. Mas não é um filme para vocês assistir realmente, não. Vocês são muito novos, porque é um filme um pouco violento, porque os espartanos eram um povo violento. Os 300 de Esparta? Esparta, ela vai ser uma das principais cidades da Grécia Antiga. Ela vai rivalizar o comando do comércio da Grécia Antiga junto com Atenas. Ela vai ser fundada pelos dórios, que era um povo guerreiro e muito violento, na península do Peloponeso, e ela vai se tornar uma cidade militarizada ou uma cidade militarista. Esta sociedade ela era fortemente hierarquizada, ou seja, tinha os cidadãos ou espartanos, que era 5% da população, que eram os descendentes dos dórios, os descendentes mesmo direto dos dórios. Tinha os periecos, que eram os filhos desses espartanos, que eram 10% da população, e tinha os ilotas, que era a imensa maioria da população, 85% da população, que eles não possuíam direito nenhum. Então, dentro de Esparta, tinham 3 classes sociais: espartanos, periecos e ilotas. Espartanos, periecos e ilotas são as classes sociais dentro da sociedade espartana. A sociedade espartana, 5% eram os cidadãos, que eram os espartanos, eram homens ricos, donos das terras e escravos, que eles controlavam a política e o exército de Esparta, ou seja, era a elite espartana, eram aqueles que comandavam tudo. Os periecos eram homens livres, comerciantes e artesãos, naturais de outras polis, mas eles não possuíam direitos em Esparta. Eram pessoas que tinham condição, mas por não ter nascido em Esparta, eles não possuíam direitos políticos. E os ilotas? Eram os escravos pertencentes ao Estado espartano. Trabalhavam para sustentar a elite espartana. Esses ilotas, eles eram 85% da sociedade espartana, era composta por ilotas. Eles eram a esmagadora maioria da população. Alguém está chamando? Pronto, está aqui. Permitir a entrada. Até aqui, alguma dúvida? Não, professor. Não. A política dentro de Esparta. Esparta, ao contrário da maioria dos povos que a gente vai estudar na vida, ela era governada por 2 reis. Tinha 2 reis dentro de Esparta. Era chamada de diarquia. O que é uma diarquia? É uma monarquia comandada por 2 reis.
Um era o rei militar e o outro era o rei religioso. Tinha 2 reis. Além dos reis, além da diarquia, existiam outras 3 instituições que ajudavam a governar os espartanos. Instituições essas que eram, primeira, a Pela, que era composta por espartanos com mais de 30 anos de idade. Essa Apela elegia os membros da Gerúsia e do Eforato, que são os 2 outros órgãos, ou seja, a pessoa, para ter direito político em Esparta, necessitava ter mais de 30 anos de idade. Do seu nascimento até os seus 30 anos de idade, você não tinha direito político nenhum dentro de Esparta. A Gerúsia era composta por espartanos com mais de 60 anos. A Gerúsia possuía o poder de criar as leis. As leis de Esparta eram guiadas pela Gerúsia. E tinha o Eforato, que era composto por 5 éforos, que possuíam o dever e a obrigação de fiscalizar os reis de Esparta. Então, eram esses três cargos, 3 instituições que ajudavam a governar Esparta. Tinha a diarquia, que era a monarquia dos 2 reis, mas tinha também a Apela, a Gerúsia e o Eforato, que eram os órgãos, as instituições administrativas dentro de Esparta. Uma parte interessante é a educação. Vejam como a educação espartana... Professor, rapidinho, você pode voltar para o slide anterior? Volto. Qual é a dúvida? Não, nada não, só queria tirar um print mesmo. Ah, tá certo. Mas esse slide vai estar na atividade. Eu sei, é porque eu tiro para garantir, para estudar então depois de novo. Beleza. Obrigado. A educação espartana. Até os 7 anos de idade, a criança, ela ficava com seus pais. Até os 7 anos de idade. Com os 7 anos, a partir dos 7 anos de idade, os rapazes, eles começavam a ter uma educação militarizada. Dos 7 aos 15 anos já ia para o exército. Ou seja, todo mundo tem mais de... Todos os homens, daqui os meninos, né? Já tem mais de 7 anos, não tem? Se a gente estivesse na sociedade espartana, vocês não estariam tendo aula, vocês estariam no exército aprendendo a lutar. Eita. Peraí, até as meninas elas faziam isso? Não, as meninas, elas, aos 7 anos de idade, as meninas iam aprender, saía também da casa dos pais. Todo filho, aos 7 anos de idade, era tirado da casa dos pais. Meu Deus, tão Só ficava do 1 aos 7 anos. O menino ia para o exército e a menina ia aprender artesanato e ia aprender também a menina só ia para o exército na realidade aos 11 anos, que a menina também ia aprender a ser uma guerreira. Então quer dizer que eu poderia ter ido pro exército? Visitar os Quer pais. dizer que eu poderia ir pro exército? Aos 7 anos, sai de casa aos 2, ambos saem de casa aos 7 anos. Professor, e os pais não podiam escolher não se o filho podia ou não ir? Não, porque era questão cultural. O pai já sabia. Quando meu filho completava. Tanto é que os pais, eles procuravam não ter amor, não ter apego aos seus filhos. Professor, eles poderiam ficar os pais. Nossa, Já passaram por De cada vez, por favor. seria horrível. Nossa, Alguém falou, não entendi. que coisa horrível. Sim, não, assim, é horrível pro olhar da gente, mas é uma questão cultural deles. É uma questão Então quer dizer cultural que as deles. crianças não ficavam tristes? Sim, tanto o homem quanto a mulher, aos 7 anos de idade, eles saíam de casa. Os pais já sabiam, ó, vou ter meu filho. Mas aos 7 anos, o menino vai para o exército e a menina vai aprender costura, fazer os artesanatos, as coisas. E aos 11 anos, a menina vai para o exército, que a menina também, a mulher espartana também sabia lutar. Professor, Oi. Professor, eles visitavam os pais. eles não acreditam também com o filho, porque o filho já sabia como é Dos que era. 7, aí eu vou chegar nesse ponto. Dos 7 aos 15 anos, a criança não via os pais. Sua vida pra gente dos 15, né? Ele era criado pelo exército.
Mesmo assim, agora você sabia, se seu pai fosse do exército, aí você tinha contato com o seu pai. Mas com a mãe, com os irmãos, você não tinha. Nossa. Então era uma sociedade bem rígida, bem militarizada. Eram os melhores guerreiros da Grécia. Se você eu queria que fosse, olha, se o irmão dele fosse menina, eu acho que ele veria. Pelo amor de Deus, se eu nascesse naquela época, eu estaria perdida. As meninas, a mesma coisa. As mulheres espartanas lutavam tão bem quanto os homens. Nenhuma mulher, até hoje, nenhuma sociedade lutou tão bem, guerreou tão bem quanto as mulheres espartanas. As mulheres espartanas... nessa história, porque se a mulher tivesse em uma situação ruim, ela poderia se defender. Né? Sim, a mulher ela não pedia permissão ao homem a nada. A mulher espartana ela tinha independência em tudo. Ainda bem. A mulher espartana ela poderia casar com a pessoa que quisesse, podia separar com o que quisesse, podia ir para o exército. A mulher espartana ela tinha todos os direitos que o homem tinha. No mundo antigo, nenhuma sociedade antiga dá tanta liberdade para as mulheres quanto a sociedade espartana. A sociedade espartana... Por que antigamente não era assim? Porque as mulheres, até então, todas as sociedades antigas, a mulher era vista como ser inferior ao homem. As sociedades antigas. A sociedade espartana não, tratava a mulher igual a trata um homem. Que bom. Porque isso era sexo frágil, é a coitadinha. Não, não existia isso com as mulheres espartanas. A mulher era criada, a mulher aprendia a ser autossuficiente, não depender de ninguém. Não depender de pai, de mãe, de marido, de filho, de ninguém. As mulheres espartanas, elas eram autossuficientes. Isso por quê? Porque elas recebiam uma educação extremamente rígida, extremamente militarizada. Os homens, a mesma coisa. Imaginem vocês, meninos e meninas, aos 7, 8 anos, você quer comer, você tinha que ir para a floresta caçar, porque o Estado lhe criava, mas não dava alimento a você para nada. Muitos eram mortos pelos animais. Você entrou no exército 7 anos, não quer dizer que você vai sobreviver, não. Muitos morriam, mortos nas batalhas, entre eles, mortos por animais. Então, a sociedade espartana era uma sociedade altamente militarizada. Então, eles, né, quando atingiam a idade adulta, aos 15 anos de espartana era considerada a idade adulta, aí tinha uma cerimônia que normalmente a criança, o adolescente, né, aos 15 anos, tinha que matar um urso ou um lobo. Professor, desculpa, eu dele se cobrir com a pele. Aí esse era o ritual para a passagem adulta. A passagem adulta espartana era você matar um animal feroz, normalmente um animal de grande porte, principalmente lobos e ursos. Você matava ele, trazia a pele dele, mostrava aos seus companheiros, e aí você, a partir daquele momento, você era um homem ou mulher, a mulher era a mesma coisa, e aí você estava livre das obrigações militares. Você poderia voltar a ver sua família, poderia voltar a ter contato com seus parentes. E dos 16 aos 30 anos, você estava morando na casa da sua família, mas você vivia dentro do exército. Você não tinha direitos políticos nenhum. Isso era para os cidadãos espartanos ou esparciatas. Eles eram criados da seguinte maneira. Eles tinham laconismo, né? Eles falavam apenas o necessário, não podiam criticar nada e apenas obedeciam, os espartanos. E eles eram xenofóbicos, né? Eles tinham ódio aos estrangeiros. Para eles, o único povo civilizado, o único povo que prestava era o povo espartano. Aí, recapitulando tudo. Esparta vai ser uma sociedade-estado muito famosa pelo seu caráter militar. A sociedade espartana ela era fortemente militarizada. Uma minoria era cidadão. O governo da cidade era uma diarquia, uma monarquia composta por 2 reis, com a ajuda de 3 instituições. A Apela, que era o poder legislativo, o Eforato, que era o poder executivo, e a Jerúsia, que era o poder judicial.
Os rapazes, a partir dos 7 anos, eram educados pela cidade, preparados para a guerra. E os espartanos acreditavam numa vida severa, sem prazeres e dedicada a proteger a sua cidade. O cidadão espartano sabia que a sua vida era proteger a cidade de Esparta. Ô, professor. Oi? Desde hoje, professor, que eu quero falar com o senhor, que o slide 12, eu queria tirar um print, mas a foto do slide fica na frente. E eu quero tirar um print. Essa foto aí fica na frente da tela. Ah, essa foto aqui, né, que eu tô circulando? Não dá para ver o texto. Depois eu vou tirar essa foto, outro momento eu vou tirar e vou colocar lá no grupo. Lá no Clayson. Ok. Tá certo? Aí Atenas, a gente vai ver que Atenas é uma sociedade completamente diferente. A cidade de Atenas é uma cidade completamente diferente. Atenas vai ser fundada na Península Ática, zona pobre em agricultura, mas tornou-se a mais rica e próspera cidade grega. É a cidade grega que a gente mais escuta falar. Para isso, vai contribuir a situação geográfica, ela fica próxima ao mar Egeu, o comércio e principalmente por ela assumir a liderança da Liga de Delos, que foi uma aliança militar entre os atenienses e as cidades vizinhas, com medo principalmente de Esparta, porque Esparta era um povo guerreiro que ameaçava a soberania das outras cidades-estado. Os recursos econômicos de Atena. A cidade, lembrando o seguinte, Atena é a deusa. Atenas, com S no final, é a cidade. Cuidado para não confundir na hora da prova ou na hora de um teste. Atena é a deusa Atena. Cavaleiro do Zodíaco. Vocês assistiram Cavaleiro do Zodíaco? Não. Sim, é muito massa. Pronto. Sim, é bem legal. Atena, que Ceia pega e a galera lá vai proteger ela. É a deusa Atena. Ele já assistiu, agora eu nunca assisti. E Atenas é a cidade, com S no final. Atenas, a cidade. Atena é a deusa. A cidade de Atenas, os recursos econômicos que eles tinham eram... Eles exportavam azeite, vinho, cerâmica, armas e navios. E eles importavam papiro, marfim, madeira, ferro, ouro, prata, cobre. Ou seja, eles precisavam importar muita coisa. Por quê? Porque eles moravam em um lugar de solo pobre, muito pedregoso, que não tinha muitos recursos. Então, a cidade de Atenas ela vai precisar exportar e aumentar toda a sua influência. Aí a gente vai ver o nascimento da... Oi? Porque o nome da cidade é Atenas. Porque a cidade foi homenageada por causa da deusa. A deusa Atena é a protetora da cidade de Atenas. A gente Mas vai como ver é que ela... Professor? Oi? Mas como é que ela era chamada antes de ser chamada Atenas? Não, o primeiro nome dela sempre foi Atenas. Os povos eólios, quando vão lá fundar a cidade de Atenas, eles acreditavam que a deusa Atena, que é a deusa da justiça e da sabedoria, ia guiar eles para o desenvolvimento grego. Eles tinham muito... Aí batizaram a cidade em homenagem à deusa Atena. Cada cidade aí vai ter o seu deus protetor, que a gente vai ver mais na próxima aula, né, na próxima semana. Atenas, ela foi governada por diversos sistemas políticos. Teve a monarquia, que é um sistema em que o rei comanda, já foi um rei. Tinha a oligarquia, que é o governo da aristocracia, né, era um governo formado por elite rica. E tinha a tirania, que era um governo de um ditador. Então, a cidade de Atenas ela passou por esses 3 sistemas políticos. Houve monarcas, houve uma elite e houve um tirano. A cidade de Atenas ela vai ser dividida por Clístenes em 45 a.C., não, 415 a.C. Ele vai dividir em 10 tribos. E Péricles vai ser famoso porque ele vai criar, né, o salário para os políticos, dando origem à democracia. Então, 2 dos personagens principais de Atenas são Clístenes e Péricles, que a gente vai ver mais na frente falar sobre eles. O funcionamento da democracia grega era o seguinte:
Só participavam da democracia grega os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Os cidadãos eram as pessoas que possuíam dinheiro, muita riqueza. A democracia ateniense era para todos? Não. Eram apenas para homens com mais de 21 anos que possuíssem uma renda suficientemente grande, ou seja, só para os ricos. Homens pobres, mulheres e crianças e anciãos estavam fora do sistema democrático grego. Oi. Professor, é uma democracia, não democracia, né? Sim, completamente diferente da democracia nossa de hoje. É uma falsa democracia. Sim. A ideia do povo governar, o Péricles vai ter a ideia do povo governar, mas para ele, quem é o povo? Eram os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Eram homens ricos que poderiam participar dos cargos públicos. Homens pobres, mulheres, crianças e idosos estavam fora dessa democracia. Era uma democracia para poucos. Dentro da democracia grega... tem que ser para todos, não tem que só que ser para os que estão acima dos níveis, não, que estão nos níveis sociais, não. Tem que ser para rico, pobre, para gente que tem condições financeiras, mas não do tipo rico. Tem que ser para todos. Exato. Rico, pobre. Exato. Democracia tem que ser para todos, não para alguns. Veja a diferença. Esparta, que era considerada uma cidade tirana, as mulheres tinham direito e deveres iguais aos homens. Tá? Que elas não votavam. Também os homens também não votavam lá. Era uma questão bem rígida. A sociedade lá era uma sociedade estamental. Você não mudava a sua classe social dentro de Esparta. Mas as mulheres tinham muito mais direitos dentro de Esparta do que dentro da democracia ateniense. A mulher lá em Esparta, a mulher aprendia a lutar, aprendia a se defender, e ela podia ter suas próprias escolhas. A mulher ateniense não, ela era subjugada pelo marido. Então, os órgãos, né, da democracia grega era a Eleia, que aplicava a justiça, a Eclésia, que discutia e aprovava leis, decidia os tempos de paz e de guerra, e tinha a Bule, que aconselhava e preparava um trabalho para a Eclésia. Tinha também os arcontes, que tinham funções religiosas e judiciais, e também as estrategas, que eram chefes do exército e dirigentes políticos. Todos esses cargos só poderiam ser ocupados por homens cidadãos. E tinha a idade também. Dos 21 anos você se tornou cidadão, mas para participar da Bule, por exemplo, só poderia participar a partir dos 30. Para participar da Eclésia, só a partir dos 40. E para participar da Eleia, só a partir dos 50. Arcondes tinham que ter mais de 40 e estregas tinham que ter mais de 30. Então não era para todo mundo a democracia ateniense. A democracia ateniense era uma democracia masculina para aqueles que possuíam condições financeiras. Não era uma democracia para todos. Da gente escutar. Atene ao berço da democracia mas a democracia ateniense ela é completamente diferente do sentido da democracia que a gente conhece hoje. As classes sociais da sociedade lá de Atenas. Tinha os cidadãos, 13% da população. Quem eram esses cidadãos? Eram homens livres, com mais de 20 anos de idade, filhos de pai e mãe ateniense. Eram os ricos, donos de terras e escravos, e eram os únicos com direitos políticos. Ou seja, a elite tinha que ser branco, filho de pai e mãe rico, pai e mãe ateniense, para você poder ter direitos políticos. Tinha os metecos, que eram 32% da população, eram homens livres e artesãos, naturais de outras polis, ou seja, de outras cidades, não possuíam nenhum tipo de direito, mas estavam sujeitos ao serviço militar em época de guerra e pagavam impostos muito caros. Além de estar eliminando, mano, você está fazendo aquilo também. Dentro do avião, rapaziada, que dando um guia com alguém, por favor, desliga aí o microfone. Assiste esse vídeo até o final. Tem alguém com o microfone ligado.
Tá fazendo download. Ô, Matheus, liga isso daí, tá tendo mal. E me deparar com 10 mil. José Matheus? Pronto, obrigado. Pronto, obrigado. Tinha os escravos também. Quem eram os escravos? Eram as pessoas que trabalhavam para sustentar a polis. Eram geralmente bem tratados e podiam ser prisioneiros de guerra e vítimas de pirataria. Então, os escravos gregos, na sua maioria, eram os povos vencidos em guerra pela sociedade, pelos atenienses, ou pessoas que eram vítimas de pirataria. Os outros 20% da população correspondiam às mulheres e aos filhos dos cidadãos, para bater, né, os 100% da população grega, da população ateniense. Calma, professor, eu não entendi. Como assim vítimas de pirataria? Eles eram sequestrados. Os gregos, os atenienses pagavam a mercenários para que esses mercenários sequestrassem os filhos de outras cidades para eles serem escravizados por Atenas. Muito obrigado, viu, professor? Nada. Então, vindo aqui. Democracia imperfeita, né? Era a democracia ateniense. Ela limitava a liberdade de expressão. Quem conspirasse a democracia era condenado ao ostracismo. O que é o ostracismo? Você era expulso e tudo que você possuía, assim como sua família, também era expulso. Seu nome ia ser apagado da história. Misericórdia. Vai ser como se nunca tivesse existido, é? Sim, como se você nunca tivesse existido lá na Grécia Antiga, lá na cidade de Atenas, né? A cidade de Atenas, eles cobravam muito disso. Então, você que falava contra a democracia, essa democracia está errada, porque só homens ricos podem votar. Então, você e sua família eram expulsos, sua casa normalmente era incendiada, se fosse agricultor, seus campos eram incendiados, todo o registro da história seu é apagado. É o ostracismo. Seria como se você nunca tivesse nascido. Só os cidadãos poderiam governar a cidade de Atenas. Participação na política era vedada aos metépicos e mulheres, ou seja, pobres e mulheres não podiam participar. A existência de escravos numa forma de governo que defendia a igualdade de direitos, igualdade só para os ricos, né? Porque as mulheres não tinham igualdade, homens pobres também não tinham essa igualdade. E Atenas era uma cidade imperialista, ela vai chamar as outras cidades, vai formar a Liga de Delos e vai exigir que as outras cidades pagassem tributos a ela. Então, Atenas é uma cidade imperialista, ela vai querer comandar todo mundo grego. Ela vai dizer que ela é a fonte da cultura grega. E a educação ateniense, aí a gente vai ver a diferença da educação espartana. Até os 7 anos... Perplexa. Oi? Eu tô perplexa. Até os 7 anos, as crianças eram educadas pela mãe na escola que era chamada de gineceu. A partir dos 7 anos, as filhas continuavam com a educação de casa, onde aprendiam a ser boas donas de casa e boas mães de família. Não tinham qualquer direito político, ou seja, ensinava a mulher a ser uma dona de casa, a respeitar o marido, a cuidar dos filhos e das crianças. Então, esse era o papel da mulher. Veja a diferença... queria viver nesse lugar se fosse eu. Oi? Isso daí é melhor do que a coisa do negócio de... Esparta. É. Porque a mulher, ela fica sempre na casa com a família, aprendendo, tendo uma educação. Já a mulher espartana dela é tirada de casa e ela aprende a ser uma guerreira. Há essa diferença. É mesmo. Mas eu acho que é melhor ela aprender a ser uma guerreira do que aprender a ser uma boa esposa. Eu preferia ficar em casa com a minha mãe. Os filhos homens, rapazes, né, a partir dos 7 anos, continuavam a estudar, onde aprendiam a ler, escrever e argumentar. Veja só, a mulher não poderia aprender a ler, a mulher não poderia saber escrever e nem argumentar. O papel da mulher era saber cozinhar, passar e tomar conta do marido e ser boa mãe de família. O homem poderia ler, escrever e argumentar. Oi? Você falou de Esparta, que você falou da educação, mas tem uma dúvida que eu lembrei agora. Quando algum homem ou mulher nasce algum defeito no braço, na perna, ou mentalmente ou físico,
O que é que eles faziam com ele? Em Esparta, a criança, ao nascer, tivesse qualquer tipo de defeito, a criança era jogada de um penhasco. No Meu momento do Deus do nascimento, céu, velho. em Esparta. E na Grécia, Agora em eu tenho dúvida, Atena, você preferia na virar uma cidade de guerreira ou Atena, na cidade de Agora- Atena, a criança, junto com a família, era isolada da cidade, colocada num lugar distante da cidade, para que ela não tivesse contato com os outros cidadãos. Que crueldade antigamente. Sim, o mundo Agora eu era tô em cruel. dúvida se eu preferia ser uma guerreira ou se eu deveria ficar junto com a minha mãe. Porque, vê, eu gostaria de viver nesse negócio da Atenice do que na Mesopotâmia. Então, meu Deus, agora eu tô confundindo A os nomes. espartana. Então, a Mas pelo espartana. menos tu vai voltar a ver tua família quando tu tiver 15 anos. 15 Então anos já é é muito um, tempo. então Se já é um ponto. sobrevivesse. Um ponto importante na sociedade espartana. Se você sobreviver até os 15 Eu não ia anos. conseguir viver sem minha mãe, não. Pelo amor de Deus. Sei lá, eu acho que eu sobreviveria. Um minuto de vida. Então, Pelo amor de Deus. em Atenas, o homem poderia ler, escrever e argumentar. A mulher não poderia. Aos 15 anos, também, o homem passava a frequentar o ginásio para manter a corpo e a mente sã. E aos 18, eles cumpriam o serviço militar para depois exercer o direito político. O serviço militar dentro da sociedade ateniense durava apenas 1 ano. A sociedade espartana durava dos 7 aos 30 anos de idade. O serviço militar. Então, assim, tinha tudo isso, né? São sociedades completamente diferentes, cada um ao seu modo, mas vão ser 2 sociedades que vão influenciar muito toda a cultura, toda a questão organizacional e a questão social da Grécia Antiga, tanto Atenas quanto Esparta. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, a atividade de vocês, que vocês vão fazer lá no Classroom, que eu vou printar e vou colocar ela lá no Classroom para vocês, primeira questão, vocês vão dizer quais são os povos formadores da Grécia Antiga? São 4. Quantos e quais são os períodos da história grega? Vocês vão dizer quantos, são 5 períodos e quais histórias. Como estava dividida a sociedade espartana? São 3 classes sociais. Quais eram os elementos que faziam parte da polis grega? E ao quinto e último, vocês vão diferenciar a educação ateniense da educação espartana. Como eu vou responder, professor, lá no Classroom? Você vai responder no seu caderno a atividade. E no seu caderno você vai tirar a foto e enviar lá no Classroom a atividade respondida. Não precisa copiar a questão, basta apenas mandar a resposta. Tá certo para todo mundo? Tá certo. Você tá com algum tipo de dúvida? Tá certo. Na quinta questão, dando uma palavra. Diferencia a educação ateniense da... Educação espartana. Sim, tem como o senhor descer um pouquinho, por favor? Deixa sim. Deixa eu vir aqui. Professor, já pode sair? Pode sair. Obrigado. Nada. Tá. Tchau. Boa semana para todos. Tchau, tchau.